lista de prioridades. Como sempre, eu quero terminar até 8h05, 8h10 no máximo. Ore por mim, vai intercedendo nesse momento aí, amém? Amém, queridos? Vai intercedendo aí para Deus entregar tudo uma vez e a gente poder ir embora mais cedo. Então vamos lá. Introdução, daqui a pouco eu vou ler o texto com vocês. Dizemos que Deus é a nossa prioridade, mas às vezes passamos a semana sem ouvir a sua voz e sem ter tempo para Ele. Qual é a nossa lista de prioridade? Você tem uma lista de prioridade? Talvez você não tenha uma listinha escrita assim, né? Isso aqui está em primeiro, isso aqui está em segundo, isso aqui está em terceiro. Mas na sua cabeça tem uma lista, sim ou não? Tem ou não tem? Me ajuda aí, Vaz, sim ou não? Tem? Na sua lista de prioridade, Deus aparece, não responde, para você só. Deus aparece em que lugar aí, santo? Na sua lista de prioridade. Não mente não. Deixa eu refazer a pergunta. Eu perguntei errado, perguntei mal. Não é na sua lista de prioridade onde Deus aparece. Baseado em suas ações e atitudes, vai ficar melhor agora, sim ou não? Baseado em suas ações e em suas atitudes, baseado em sua entrega, baseado em sua intensidade, em que lugar Deus aparece em sua lista de prioridades? Existe uma frase que diz que o homem só tem duas prioridades. Quantas? Quantas? E as duas prioridades é aquilo que é prioridade e o resto. Porque aquilo que é prioridade sempre vem em primeiro lugar. Mas quando é prioridade, não pode ser em primeiro lugar só na palavra, só naquilo que a gente fala. Quando é de fato uma prioridade, o que a gente faz? As nossas ações, elas induzem a isso, elas revelam isso. Quando algo é a nossa prioridade, por exemplo, alguém que estava com um problema de saúde, e aí foi no médico, o médico falou assim, ou você muda drasticamente seus hábitos alimentares, ou você vai fazer um exercício, ou você muda, ou você vai ver Jesus mais cedo. Aí a pessoa pega aquela informação que o médico falou, você está quase indo para a glória, você já está vendo a avó pelo fresto da porta, ou você se arruma, ou você vai empacotar. O que a pessoa faz quando ela volta ao hospital? Eu preciso rever as minhas prioridades. E quando ela faz isso, o que ela faz? Ela acorda cedo, começa a fazer caminhada, ela muda a alimentação, ela muda completamente o estilo de vida dela. Por quê? Porque aquilo se tornou uma prioridade. E é fácil você olhar para alguém e ver que alguma coisa é a prioridade dele ou dela, sim ou não? Embora às vezes a gente fala com a boca que a nossa prioridade é uma coisa, mas são as nossas ações que revelam a nossa verdadeira prioridade. Dando esse esclarecimento, pergunto novamente, baseado em suas ações e atitudes, baseado em sua intensidade, em qual lugar Deus aparece na sua lista de prioridade? Olha para o irmão e pergunta assim, que lugar, vaso? Que lugar? Pastor, e por que a prioridade ela é tão importante assim? A prioridade ela vai definir a sua vida como um todo. Aquilo que você coloca como prioridade vai governar a sua trajetória. Aquilo que você coloca como prioridade vai definir o seu destino. E é por isso que o diabo sempre vai arrumar meios para trazer distrações para nós, para fazer com que eu e você tiremos o foco daquilo que de verdade é a nossa prioridade. Quem está me entendendo aqui diz amém. Por exemplo, o rei Davi. Quem conhece a história do rei Davi e ama a história do rei Davi? Era um pastorzinho de ovelha, matou o leão e o urso, de repente encara um gigante e pum, de repente se torna o rei de Israel. Muitas pessoas invejam a história do rei Davi. E uau, grande homem de Deus que fez coisas extraordinárias, mas eles esquecem de olhar para aquilo que Davi colocava como prioridade em sua vida. Porque olha aqui para mim, os seus resultados nada mais é, ou nada mais são, do que frutos daquilo que você estabelece como prioridade. Se você está reclamando do resultado, irmão, você precisa rever as suas prioridades. Porque quando você muda a sua prioridade, os resultados vão mudar automaticamente. Quem está entendendo diz amém. Queremos viver a história dos grandes personagens bíblicos, mas não queremos priorizar aquilo que eles priorizavam.
Queremos receber milagres extraordinários de personagens bíblicos que tiveram vidas mudadas, que viveram coisas extraordinárias, mas nós não queremos viver a mesma intensidade da prioridade que eles viviam. O maior perigo da vida de um homem é colocar na lista de prioridade aquilo que não deveria estar lá. E quando nós olhamos para os personagens bíblicos, nós vemos grandes homens de Deus. Por exemplo, Abraão. Quem lembra da história de Abraão diz amém? Abraão, Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai de perto da sua família e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão, na hora que você sair, eu te mostro no meio do caminho. Imagina você fazer isso com toda a sua família, com toda a sua casa, você sair sem um destino, sem um rumo. Só consegue fazer isso, irmão, quem coloca Deus como sua prioridade. Quem está me entendendo diz amém. A Bíblia vai falar a história de Daniel. O rei faz um decreto dizendo assim: olha, está proibido orar. A Bíblia diz que Daniel ia abrir a janela e prostrava de frente com a janela, irmão, 3 vezes ao dia orando. Mesmo o rei falando assim: ó, vou te jogar na cova dos leões, Daniel não mudou a sua prioridade. Olhamos para a história e olhamos aquilo que Daniel fez. Uau, grande homem de Deus, extraordinário. Queremos o resultado, mas não queremos estabelecer o mesmo nível de prioridade. Dá uma cutucada no irmão do lado e fala assim: você precisa rever as suas prioridades. Quem está me entendendo diz amém. Você é a prioridade de Deus, e Ele deu o seu filho para morrer por você. Você sabia disso? Você sabia disso de verdade? Que você é a prioridade de Deus? Quem sabia aí diz glória a Deus. Agora presta atenção, mesmo Deus colocando eu e você como prioridade, nem sempre nós colocamos Deus como a nossa prioridade. Você é a prioridade de Deus, mas quando vai olhar na nossa lista de prioridade, nem sempre Deus está em primeiro lugar nessa lista. E nós precisamos rever as nossas prioridades. 3 coisas que nós precisamos priorizar na nossa vida. E eu tenho 15 minutos, vou falar 5 minutos cada uma delas. Vamos lá. Primeira, priorize a vontade de Deus e não a sua. Me ajuda aí, prega para esse vaso do lado. Fala assim: prioriza a vontade de Deus, não a sua. Olha para o irmão do outro lado agora, para ele não ficar com ciúme santo. Fala: prioriza a vontade de Deus e não a sua. Mateus 6,9 diz assim: portanto, Jesus dizendo: vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você sabia que o ser humano, ele é feito do pó da terra? Quando Jesus está dizendo assim: olha, que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, não é somente na terra universo, não é somente na terra globo. Quando está falando na terra, irmão, eu e você somos formados do pó da terra. Que a vontade de Deus seja feita na minha, na sua vida, da mesma maneira que ela é feita lá no céu. E para isso nós precisamos entender que nós precisamos priorizar a vontade de Deus, não a sua. Você precisa aprender a priorizar a vontade de Deus e não a sua, porque a sua vontade, a minha vontade, ela sempre vai se chocar contra a vontade de Deus. Quem está me entendendo diz aleluia. Aqui Jesus está nos desafiando a mudar a nossa prioridade. Antes de eu pensar nas minhas vontades, nas minhas necessidades, Jesus nos ensina a pedir que a vontade do Pai seja feita na nossa vida. Será que essa tem sido as nossas orações? Eu posso afirmar para você que não. Geralmente quando alguém vem fazer um pedido de oração por alguma coisa, é assim, ó, vou abrir para vocês um pedacinho do gabinete pastoral, sem falar nome, é claro. Mas a pessoa chega assim: pastor, estou com um projeto assim. Nossa, pastor, com um projeto assim, vou fazer isso, aquilo. E aí, pastor, eu vim aqui porque eu queria que o senhor orasse para Deus abençoar meu plano. Sempre quando a gente procura Deus, não é para saber a vontade dEle. Sempre que a gente procura Deus, é para Deus abençoar os nossos planos. Deixa eu te dizer, vai haver momentos que a nossa vontade vai conflitar com a vontade de Deus. E quando isso acontecer, priorize a vontade de Deus. Alguém pergunta para mim: por que, pastor?
Porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A minha vontade não é, a sua vontade não é, mas a dele é boa, a dele é perfeita, a dele é agradável. Você pode confiar. Quando a sua vontade conflitar com a de Deus, vai pela vontade de Deus, que você não erra. Porque a Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem. Às vezes a gente tem tanta certeza que aquilo é tão bom, e a gente quebra a cara, sim ou não? Já aconteceu com alguém além de mim aí? Mas a vontade de Deus nunca falha. Dá uma cutucada no vaso e fala assim: a vontade de Deus nunca falha. Fala: a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Só quem está entendendo diz amém. Mesmo no Getsemane, em meio à dor, Jesus pediu para que a vontade do Pai fosse feita. Talvez você diga: mas para Jesus era fácil, Ele era Deus. Quem participou do curso de maturidade aí sabe que não era bem assim. Lá no Getsemane, Jesus suando sangue, como um homem comum, Ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim o cálice, mas, e graças a Deus pelo mais, irmão, porque se não fosse o mais, eu e você estavam enrolados uma hora dessa. Graças a Deus, que até Jesus na sua humanidade, orou pedindo para que a vontade de Deus fosse feita, apesar da humanidade dele. Porque a vontade dele, naquela hora, ele deixou claro: se possível, passa de mim, mas o mais salvou eu e você. Olha para quem está lá e fala assim: o mais de Jesus salvou eu e você. Mesmo em momento difícil, de dor, de tristeza, nós podemos orar dizendo: Senhor, eu sei que está difícil, eu sei que a tua palavra diz isso, não está fácil, mas me dê força para continuar optando sempre pela sua vontade. Eu não quero abrir mão da sua vontade. Eu sei que talvez se eu optasse por outra coisa, momentaneamente talvez poderia ser até mais fácil, mas eu não quero mais fácil, eu quero aquilo que é bom, perfeito e agradável. Por isso eu decido pela sua vontade sempre. O lugar mais seguro que existe para você é dentro da vontade de Deus. O lugar mais seguro da terra para você é dentro da vontade de Deus para a sua vida. Quem está me entendendo diz amém. Segunda coisa, priorize o reino de Deus. Então o que é o primeiro? Quando a sua vontade chocar com a de Deus, priorize a vontade de Deus. Segunda coisa, priorize o reino de Deus. Romanos 14, 17, coloca para mim aqui por favor. Diz assim: pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha para quem está do lado e fala assim: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando eu devo priorizar o reino, eu devo priorizar o quê? A justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Devo priorizar essas coisas. Mas presta atenção, lá em Lucas 17, 20 e 21, a Bíblia vai dizer assim: ó, o reino de Deus estará dentro de vós. Olha assim comigo, fala assim: o reino de Deus estará dentro de mim. Diga assim: o reino de Deus estará dentro das pessoas. Se a Bíblia está mandando priorizar o reino e a justiça, então entenda, eu preciso priorizar as pessoas que são imagem e semelhança de Deus. Quem está entendendo isso diz aleluia. Quem está entendendo isso diz glória a Deus. Se devemos priorizar o reino, e se o reino está dentro das pessoas, tudo o que fazemos em prol do reino deve tocar a vida das pessoas. Tudo que nós fazemos aqui como igreja, irmão, tem um único objetivo: tocar a vida das pessoas. Tudo que nós fazemos, tudo que nós nos movemos como igreja, ainda que sejam ações que aparentemente são arrecadatórias, para poder arrecadar dinheiro para a igreja da criança, arrecadar dinheiro para alguma coisa, parece que é uma ação isolada, mas irmão, a gente faz tudo nos mínimos detalhes. Sabe para quê? Quem está aqui com a gente mais tempo sabe. Quando a pessoa pega aquilo que
foi pensado nos mínimos detalhes. Às vezes a pessoa nem crente, ela olha para aquilo e fala assim: gente, que igreja é essa que faz esse negócio com tanto capricho? Então, parece que é uma ação isolada, irmão, mas tudo que nós fazemos como igreja é priorizando o reino. E se o reino está dentro das pessoas, é para tocar a vida das pessoas de alguma maneira. Nós acabamos de ter agora a noite do hambúrguer. Tudo pensado nos mínimos detalhes. Tudo que nós fazemos como igreja, irmão, é um mimosinho, é um negocinho pensado nos mínimos detalhes, para que aquela pessoa, não só as pessoas de fora, mas as pessoas de dentro também, elas vejam aquilo e sejam impactadas. Ela pense: alguém pensou em mim, alguém colocou isso aqui para cuidar de mim. Seja um cafezinho na porta, seja um biscoitinho, seja alguém fazendo a recepção na entrada, dando uma boa noite com um sorriso no rosto. Tudo é pensado para tocar pessoas, porque pessoas é o que está no coração de Deus. Irmãos, não existe nada mais importante do que está no coração de Deus do que pessoas. E se pessoas é importante para Deus, pessoas têm que ser importantes para nós, que amamos a Deus e colocamos o reino e a justiça em primeiro lugar. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Eu preciso entender que igreja não é um lugar onde eu vou, mas é quem eu estou me tornando. Quem está entendendo diz aleluia. Quando você chega no seu trabalho, as pessoas ficam felizes ou tristes, nesse sentido de que, se o reino de Deus está dentro das pessoas, e tudo que eu faço é para tocar a vida das pessoas. Quando você chega no seu trabalho, irmão, as pessoas falam: oh glória a Deus, esse cara às vezes nem é crente. A pessoa fala: oh que bacana, fulano chegou. Ou quando você chega, a pessoa já amarra a cara e fala: ih, chegou aquele sem noção, falador. Já chegou aquele cara que fala um monte de bobagem. Quem está me entendendo? Porque tudo que fazemos deve ser para colocar o reino em primeiro, e o reino está dentro das pessoas. Talvez você está conversando com alguém no seu trabalho que nunca vai pisar dentro de uma igreja, mas o contato que ela tem com a igreja é olhando a sua vida. Porque igreja não é um lugar onde a gente vai, igreja é quem nós estamos nos tornando. Quando a pessoa olha para você, irmão, ela tem vontade de conhecer Jesus, ou ela fala: está amarrado esses crentes, sem vergonha, nós cego e tudo mais que tem. Porque é o que a gente mais escuta por aí, irmão. Sim ou não? Me ajuda aí, Vaz, sim ou não? O trem é feio aí para fora. Igreja é quem nós estamos nos tornando. Tem pessoas que nunca vão pisar o pé aqui dentro, mas se elas tiverem contato com você, e se você for uma pessoa que coloca o reino e a justiça em primeiro lugar, se você é uma pessoa que entende que o reino de Deus está dentro daquela pessoa, você vai transmitir algo bom e agradável para aquela pessoa, a ponto daquela pessoa falar assim: rapaz, esse cara é tão bacana, essa menina é tão legal, que uma hora eu quero ir lá na igreja dele, na igreja dela, para mim ver o que esse pessoal está fazendo lá. Porque olha, pensa numa pessoa bacana, diferente. Você conhece alguém assim, sim ou não? Alguém que é agradável de estar perto, alguém que é gostoso de estar perto, você conhece? Agora eu vou inverter. Você conhece alguém que não dá gosto de estar perto? Você fala assim: gente, quando chega, ai, chega murcha, chega, ai meu Deus do céu, pesa o ambiente. Tem gente que é igual nuvem, sim ou não? É só sair que o dia brilha, né? Oh, aleluia. Não podia perder essa estava rolando. Tem gente que é igual nuvem, é só sair que o sol volta a brilhar, o dia fica bonito, sai de perto, olha, pensa num dia lindo que fica. Mas nós não podemos ser crente nuvem. Olha para o irmão e fala assim: ô crente nuvem. Não, não fala não. Fala assim: ô abençoado. Fala assim: você não pode ser crente nuvem, que só fica bom quando você sai fora. Você tem que ser crente animado, crente de gente boa, crente prestativo, crente que faz além do que pedem para você fazer. Alguém está entendendo isso aí? Então dá um glória a Deus aí, Vaso. Me ajuda também, que eu fico gritando aqui. Você não grita aí você me quebra. Precisamos ser um tipo de gente agradável. Porque, irmãos, eu não consigo imaginar Jesus nos dias de hoje, um cara carrancudo, com a cara fechada, brava. Qualquer coisa que vai perguntar para ele, toma uma cajadada. Não, irmão, não faz sentido. Faz sentido para você? Eu não consigo acreditar também no Jesus liberal, que o pessoal prega por aí, do paz e amor, que está tudo certo. Jesus é meu brother, não. Mas eu não consigo acreditar, irmão, em um Jesus carrancudo, em um Jesus pesado, que quando ele chega, ó, você não está me adorando direito, ajoelha. Não, irmão, não dou conta. Não faz sentido. Ó, só ficou 5 minutos hoje ajoelhado, hein? Amanhã eu quero mais. Não.
Mas nós precisamos ser esse tipo de cristão que as pessoas olham para nós e queiram estar perto. Precisamos lá no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, você ser um tipo de cristão que quando as pessoas olham para você, elas pensam assim: eu preciso ir na igreja dessa pessoa um dia, porque vai que tem mais gente igual ele lá. Vai ser o céu na terra, vai ser um paraíso, vai ser maravilhoso. E deixa eu te falar, a igreja dos últimos dias, a igreja que vai influenciar, a igreja que vai tocar as pessoas nesses últimos dias, é esse tipo de igreja. Não é um lugar aonde a gente vai, é quem nós estamos nos tornando. Vou terminar. Não vai falar nenhum A? Estou dando o meu melhor aqui, gente, o que é isso? Terceiro e último. Priorize a palavra de Deus. Olha para quem está do lado. Fala assim: priorize a palavra de Deus, vaso. Salmo 27:4. Olha só o que Davi vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Tem como você pegar suas coisas e vir morar aqui dentro? Me fala aí, tem jeito? Existe a possibilidade? Então não é disso que Davi está falando, sim ou não? Por quê? Porque igreja não é um lugar que você vai, irmão. Igreja é quem você está se tornando. Ou seja, eu quero habitar o tempo todo na presença do Senhor, na casa do Senhor. Por quê? Porque essa casa sou eu. E eu quero estar o tempo todo em uma atmosfera, em um ambiente onde as pessoas cheguem e seja agradável para as pessoas estar perto de mim. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Priorizar a palavra de Deus. Priorizar a palavra de Deus. Porque quando você prioriza a palavra de Deus, você não é enganado. Quando você prioriza a palavra de Deus, você não erra. Quando você prioriza a palavra de Deus, você não sai fora do curso da sua vida. E eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de priorizar a palavra, que você tem que pôr a palavra debaixo do braço e andar 24 horas por dia. Não é isso. Tem gente que faz isso e não tem a palavra no coração. É sobre você ter a palavra no seu coração, priorizar a palavra no seu coração. Porque, irmãos, Deus fala conosco o tempo todo, sim ou não? Sim ou não? Pastor, não estou ouvindo não Deus falar. Talvez é porque você está falando demais, irmão. Porque presta atenção, oração é assim, ó. A gente ora e a gente... É que você só está falando. Não dá tempo de Deus falar. Experimenta falar e espera. Começa a ouvir o que Deus fala. Porque, irmãos, Deus fala. Deus fala. Talvez Ele não vai falar no seu ouvido, talvez Ele vai falar num testemunho interior dentro de você, e você vai ter a convicção de que é Deus falando. Talvez você vai ver uma situação e você vai ter a clareza que Deus falou com você naquela situação. Quer ver uma situação que acontece comigo toda hora, irmão, e eu sei que é Deus falando comigo? Quando eu vou olhar no relógio, quando é relógio digital, e está assim, ó, 8:08, 10:10, não está 10:11, está 10:10, não é 7:13, está 7:07. Qual a probabilidade de você olhar para o relógio várias vezes durante o dia e várias vezes acontecer de você olhar e tá os números iguais dos dois lados? Tem gente que vai falar: ah, pastor, isso é coincidência. Se para você é coincidência, irmão, eu não consigo entender nada como coincidência. Quando eu olho isso, sabe o que eu entendo dentro de mim, Deus falando? Equilíbrio cristiano. Aí Deus fala comigo, é cristiano, não é Cristo. Cristiano, equilíbrio. Nem demais para lá, nem demais para cá. Equilíbrio, 7:7. Equilíbrio. Deus fala o tempo todo. É que às vezes você está querendo ouvir Deus no seu ouvido. Você vai ouvir Deus dentro de você. Você vai ouvir e ver Deus falando com você em situações, usando pessoas improváveis. Porque às vezes você quer que Deus fala, que Deus manda um pregador de terno e gravata com uma Bíblia debaixo do braço, e às vezes não vai acontecer. Na maioria das vezes não vai acontecer. Deus usa, irmão, às vezes uma pessoa que nem é crente. E você fala: oxe, mas você não era crente não? Aí fala: eu não sou mesmo não. Mas você vê claramente, nitidamente, a pessoa sendo usada por Deus para falar com você. Já aconteceu com alguém aqui?
Porque Deus fala, irmão, nós é que não ouvimos. Priorize a palavra de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Quando Davi diz uma coisa, pedir ao Senhor, isso indica prioridade da vida de Davi, porque Davi era rei, Davi podia pedir qualquer coisa, porque irmão, a prerrogativa do rei é, aquilo que o rei fala vira ordem. Davi poderia pedir qualquer coisa. Sabe o que Davi pede? Uma coisa eu pedi, e eu vou buscar todos os dias da minha vida, que eu possa estar na casa do Senhor, o tempo todo, e contemplar a sua presença. De tudo que ele podia pedir, a prioridade dele leva ele pedir a presença de Deus, a palavra de Deus. Quem está me entendendo diz aleluia. Preciso terminar. Quando priorizamos Deus e a sua palavra, Ele se revela a nós de uma forma particular. Quando Ele é a nossa prioridade, nos tornamos íntimos de Deus. Quando Deus é a sua prioridade, você se torna íntimo. Você sai daquele lugar de uma amizade, de alguém que fala com Deus quando acorda e quando vai dormir, e vai para um lugar de intimidade. E deixa eu te falar, os segredos é somente para os íntimos. Olha para quem está do lado e fala assim: os segredos de Deus é para os íntimos. Aí tem gente pensando, ai, mas Deus não faz acepção de pessoa. Claro que não faz. Ele faz acepção de atitudes, não de pessoas. Para algumas pessoas, a atitude delas é diferente com relação a outras. Elas se entregam mais, elas se priorizam a Deus de uma forma completamente diferente. Priorizar a Deus é ser íntimo, e ser íntimo dEle vai livrar você e a sua família da destruição. Priorizar a Deus e ser íntimo dEle vai livrar a sua família da destruição. Presta atenção. A Bíblia diz que Deus fala com Noé. Deus parece para Noé e fala assim: Noé, estou pensando aí, Noé. Estava meio sem fazer nada aqui esses dias, Noé. E aí eu estava aqui pensando e tal. Vou mandar uma chuva aí, Noé. Mas aí, como você é íntimo, estou te avisando. Constrói um barco. Está aqui o projeto, faz desse jeito aqui que vai dar certo. Entra você e sua família, que vocês vão estar a salvo. Porque os segredos são revelados para os íntimos. E ter intimidade com Deus vai livrar você e a sua família. Eu falei aqui no culto passado, o mundo que os nossos filhos vão enfrentar se Jesus não voltar, irmão, é muito, mas muito pior do que o que nós estamos vivendo hoje. E nós precisamos encontrar um lugar de refúgio para os nossos filhos e família. E para isso precisamos ser íntimos de Deus. Precisamos ter intimidade com Ele. E você não pode ter intimidade com quem você não prioriza. Porque, irmão, presta atenção, segredo, você não senta com uma pessoa para conversar, ela já sai contando o segredo. Para você saber o segredo de alguém, você precisa de tempo, intimidade. E você passa tempo, e passa tempo, e passa tempo. O que acontece? Daqui a um pouco Deus vai e te solta um segredo. Daqui a um pouco Deus vai e te libera uma chave. Porque tem muita gente querendo uma chave de Deus, querendo uma informação, querendo algo para poder... Irmão, isso é para os íntimos. É para quem prioriza a Deus em um nível completamente diferente. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Será que Deus revelaria os segredos dele para mim e para você? Existem tantos casos na Bíblia de Deus revelando segredo para livrar famílias da destruição. Acabei de falar de Noé. Deus fez isso com Abraão. Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Fala para o seu sobrinho Ló tirar de lá, sair de lá. Ló não era íntimo de Deus, mas Abraão era. Por amor a Abraão, Deus fala: manda o Ló sair de lá, porque vai cair fogo do céu e o trem vai ficar feio lá. Precisamos priorizar Deus a ponto de ter intimidade com Ele. E eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de intimidade com Deus. Isso é muito maior do que qualquer tipo de religiosidade que você já pode ter ouvido na sua vida. Isso é intimidade com Deus. Quem está me entendendo? Para priorizar Deus, vamos ter que renunciar a outras coisas, porque é impossível. Presta atenção, quando você prioriza algo, automaticamente você precisa abrir mão de alguma coisa, sim ou não? Quando você prioriza algo, alguma coisa vai ter que sair daquele lugar. Então priorizar também fala de renúncias. Para eu priorizar Deus, eu vou ter que renunciar a algumas coisas que estão ocupando o lugar dele. Baseado em suas atitudes, ações, em
que lugar Deus está na sua vida, na sua lista. Na sua lista. Não seja apressado em responder. Olha para dentro. Será que você já não foi muito mais intenso em Deus do que você foi hoje? E deixa eu te falar, se você está entregando para Deus hoje menos do que um dia você já entregou, deixa eu te falar, Deus não está sendo a sua prioridade. Ai, pastor, você não pode falar isso para mim. Posso, irmão? E é o meu dever te falar, é o meu dever te alertar. Se algum dia da sua vida você já caminhou muito mais adiante e retrocedeu, não importa por quais motivos isso aconteceu. Se isso aconteceu, você não está priorizando Deus como você deveria. Porque no dia que você voltar a priorizar Deus como deveria, sabe o que vai acontecer, irmão? Você vai fazer muito mais do que um dia você já fez. Você vai servir muito mais do que um dia você já serviu. Você vai se envolver muito mais do que um dia você já conseguiu se envolver. Precisamos aprender a ser sinceros conosco mesmo. O apóstolo Paulo vai dar um conselho sobre a ceia, mas aquilo não é apenas sobre a ceia. Precisamos ter discernimento como igreja, entender. Paulo vai dizer, examine o homem a si mesmo. Isso não é sobre ceia. E ceia não é um negócio que a gente faz uma vez no mês. Aquilo ali, irmão, é só a tipificação. Ceia é toda vez que você prioriza Deus e tem intimidade com Ele. É a sua ceia com Ele, é o seu momento com Ele, é a sua intimidade com Ele. E Paulo está dizendo assim, ó, examine o homem a si mesmo, antes de comer o pão e beber o cálice. Isso não é apenas sobre a ceia física, irmão. Quando você tem comunhão com Jesus, você está tendo a sua ceia espiritual com Ele. Então sabe o que nós precisamos agora? Examinar a nós mesmos. Como eu disse, eu fiz uma pergunta baseada em suas ações e atitudes. Será que em que lugar Deus está na sua lista de prioridades? E eu pedi para você, olha para dentro, não responde. Seja sincero, olha para si, para você poder responder com verdade para você mesmo. Porque se em algum momento você já serviu a Deus com mais intensidade, você regrediu. E se você regrediu, irmão, é porque Deus não está sendo mais a sua prioridade. E eu não falo isso aqui para você com um ar de julgamento, muito pelo contrário, porque o meu coração se enche de compaixão, meu irmão. Se enche de compaixão. Porque eu sei que todos nós um dia estaremos diante de Deus. Todos nós. Eu falo isso não é para te amedrontar também, longe disso. Eu falo isso, irmão, só como um sentido de te alertar e de te informar. Precisamos ser sinceros conosco mesmo. Precisamos ser sinceros conosco mesmo. Qual é o lugar que Deus está ocupando hoje na minha lista de prioridade? Fica de pé no seu lugar, por favor. Abaixa a luz, por favor. Feche seus olhos. Onde só o Senhor e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei. Me enxergou, vamos. Me enxergou na minha tormenta, em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite